Olá, boa tarde. Começando mais uma edição do Vale Norte Conectado. E tem data importante chegando, sim, Dia Nacional contra a Violência ao Idoso. E tem participações especiais aqui hoje para contar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante e que acontece muito, com frequência, na nossa sociedade, né? Seja bem-vindo, Sandro, assistente social, e também a Daiane, que é psicóloga, e vai contar tudo pra gente sobre esse tema importante agora do mês de junho, mês também considerado mês violeta, referente à cor aí da campanha. Seja bem-vindo, Sandro. Bem-vindo, Daiane. E esse tema, Sandro, o que você pode falar pra gente sobre a campanha que acontece principalmente no mês de junho? Então, trata-se de uma violência silenciosa, né? A gente tem dificuldade de acessar a violência, acessar as informações, e ela foi criada com o intuito de divulgar. Quanto mais informação sobre a violência, sobre a estrutura dela, sobre como ela funciona, como as famílias tratam a dinâmica da violência, essa campanha veio para trazer mais segurança. Com isso, a gente tem mais informação, um pouco mais de acesso, um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. A gente tem a legislação que garante o acesso e o trabalho nas situações de violência. E quais são os tipos de violência que a gente pode considerar, os tipos de violência contra o idoso? Nós temos diversas formas de violência, né? Nós temos a violência psicológica, sexual, financeira, patrimonial, abandono do idoso, institucional, que é uma violência nova, né? O idoso vai em determinado serviço, hospital, posto de saúde, até mesmo no CRAS, onde a gente trabalha, e muitas vezes os profissionais deixam de atender as demandas, né? Surge a violência institucional. Eu sei o que está acontecendo, não atendi, não prestei a assistência necessária, não socorri o idoso naquele momento de dificuldade, eu estou também violentando ele, violando os direitos dele, violência institucional. Nós recebemos diversas demandas no CRAS. O CRAS ele funciona com proteção social básica, né? Para poder explicar um pouquinho, para entender o que é proteção social básica, as pessoas confundem com assistência social e a proteção social. Eu sempre explico para as pessoas como a saúde. As pessoas têm um conhecimento maior referente à saúde, né? Postinho de saúde, hospital, né? Internar. Então, quando eu vou no postinho de saúde, é quando eu preciso de consultas básicas, medicação básica, aferir a pressão, uma consulta mais rotineira. Se o médico lá no posto de saúde identifica que eu preciso ir para um cardiologista, ele me encaminha para uma complexidade maior. E a proteção social básica funciona dessa maneira. Então eu vou na proteção social básica para acessar direitos, acessar informações, para acessar benefícios, e quando nós identificamos algo mais grave, nós encaminhamos para o Serviço de Proteção Social Especial, de média complexidade, o qual vai trabalhar com as situações de violências que já foram constatadas, né? Em Ibirama, no ano passado, a gente teve 14 situações constatadas de violência contra a pessoa idosa. Hoje nós estamos em junho, nós já temos 10, então de um ano todo 14 e na metade do ano nós já temos 10, como aumentou, né? Fora as demandas que nós recebemos na básica, que a gente vai atendendo e vai mediando as situações. É interessante a gente mediar na básica porque ela não evolui com a violência. E se ela evolui com uma violência, a gente encaminha para outro serviço. Mas por que, na tua opinião, aumentou tantos casos? Será que antes as pessoas não conheciam os direitos dela, o direito do idoso, de repente, e a partir do momento que a campanha vai também evoluindo, as pessoas vão falando mais sobre o tema, a pessoa, até mesmo o idoso, né, que é acima de 60 anos, considerado idoso, já começa a conhecer também os seus direitos como idoso. E o Estatuto que o defende? O que a gente tem percebido, com as campanhas, ao longo do tempo, a informação chega com mais facilidade nas pessoas. Nós até estamos trabalhando agora nos grupos de família lá no CRAS, a situação da campanha da violência contra o idoso. E a gente está tentando fazer com que as pessoas, as famílias que participam, entendam a estruturação da violência, de como ela surge, né? Porque assim, hoje eu sou um idoso que estou tendo meus direitos violados, mas no passado esse idoso foi criança, foi adolescente, foi adulto, constituiu família, né? E muitas vezes lá o idoso também foi violentado, teve seus direitos violados lá naquele passado e tá dando continuidade a essa violência. E acredita que aquilo é o certo. Acredita que aquilo é o certo. E a gente está passando essas informações para eles. E a gente está tendo uma média de 20 pessoas por semana recebendo essas orientações dentro do equipamento CRAS.
Então isso, a informação, no meu ponto de vista, pode ser a mola propulsora para que as pessoas denunciem mais. Acessem os canais de informação, os canais de denúncia. O conhecimento, né? Saber, né, de seus direitos e deveres. E o nosso trabalho também é a prevenção. Então, quando a gente trabalha com as famílias, né, com os grupos de famílias e leva para eles a informação, o acesso à informação, muitas vezes as nossas famílias não têm o acesso à internet, que algumas outras têm. Então, a gente trabalha com famílias mais vulneráveis e esse acesso, levando esse acesso à informação, né, desencadeia uma prevenção e possivelmente lá no futuro, né, seria uma violência. Então, a gente acaba levando bastante informação para eles e discutindo também casos e acaba descobrindo, eu sofri violência anos atrás, e agora eu já sou uma pessoa idosa, nossa, se eu soubesse daquela informação quando eu tinha aquela idade. Então, o acesso à informação para eles, isso faz muita diferença para a prevenção. E acredito que também seja um papel. E hoje em dia tem bastante a busca do idoso mesmo indo no CRAS para denunciar alguma coisa. Estou sofrendo uma violência psicológica, uma violência financeira, uma opressão na minha família em certos assuntos. Existe porque eles veem essa abertura que hoje a gente tem para falar, né? Porque antigamente não se tinha essa abertura, né? Tinha preconceito, aquela coisa toda. Então tem essa facilidade deles chegarem e eles confiam também no serviço para vir comentar com a gente. Né? E a gente recebe também muitas denúncias do Disque 100, então a gente vai averiguar as denúncias, ver o que está acontecendo realmente. E daí, se necessitar de um encaminhamento para algum outro tipo de serviço, a gente também faz esse serviço. Faz todo esse apoio, tem todo esse apoio, porque tem vários direitos do idoso, né? Não só no transporte, mas também acessos até eventos culturais. Saúde, educação, transporte, acessibilidade, né? Até a nossa cidade está se transformando para isso. O Conselho Municipal do Idoso está com um trabalho para fazer algumas alterações e projetos de acessibilidade no município. E outra questão que eu acho importante, o que a Daiana comentou, é da forma de acesso. Muitas vezes o idoso que está sofrendo alguma forma de violência, ele procura o CRAS porque o CRAS é uma rede de apoio. Eu não tenho o apoio hoje dos meus filhos ou dos meus vizinhos, e o CRAS ele serve como uma rede de apoio. Então ele procura o CRAS para falar o que está acontecendo. Está se sentindo oprimido de alguma maneira e aí vai buscar o socorro lá no CRAS. E muitas vezes, com o nosso trabalho, com a nossa intervenção, a gente deixa uma família, entra em contato com os filhos, faz reunião familiar, a gente consegue mediar aquele conflito dentro do CRAS. E não evolui para uma violência. Até mesmo porque muitas vezes os filhos nem sabem que estão agindo daquela forma. Sim, porque é uma de forma inconsciente, né? É verdade. E como você comentou antes, vai se naturalizando a violência sem saber realmente do que se trata. Lógico, tem violências que são constatadas, a gente faz os encaminhamentos, né? A mais evidente mesmo que a gente tem é a violência patrimonial e financeira, né? Os filhos fazem acordos, o fulano de tal vai ficar cuidando do pai hoje, fica com a casa e com o terreno, e quando a gente vê, não dá conta de cuidar, não dá conta de fazer o que tem que ser feito, daí... E aí, às vezes, vai até contra a ideia do pai, né? Ou da mãe. Sim. Mas eu não queria assim, mas o senhor já não decide mais, o senhor já tem certa idade, quem vai decidir é a gente? Peraí, né? Existe a voz, tem que ser levado em consideração. Tem que ter todo o respeito ali por uma história de vida. Lembrar que esse foi o pai, foi a mãe, que ele que constituiu todo esse patrimônio e que também é do gosto dele fazer a divisão conforme ele, né? E quando a gente trata do assunto nos grupos lá no CRAS, a gente está tentando de uma forma bem objetiva tratar da estrutura da violência, né? Que ela não vem de agora. Até na última semana a gente falou a respeito da cultura da violência, para que eles pudessem entender melhor, né? A gente tem a cultura da nossa região de festas alemãs, tem a festa de Natal aqui em Birama também, né? A Weihnachtsmarkt, né? Daí a gente tentando fazer uma analogia, vocês entendem que isso é cultura, vai passando de geração em geração, e a gente gosta das festividades. A mesma coisa a gente tem que entender que a violência também é uma cultura, só que uma cultura que não faz bem, acontece, né? Como um patrimônio, né? Sim. Por exemplo, a família é muito grande, o pai porque sempre tem um apego maior com o filho, às vezes por intimidade ou, né, assim, de conversa e de se expressar. Esse filho vai cuidar de mim, vai ganhar casa, e os outros ficam, né? Assim, aí quando o pai fica idoso,
rola toda essa situação constrangedora também, porque os filhos acham, agora a mãe não pode mais sair para fazer compra, fazer tudo sozinha, então eu já vou entrar sócia conjunta na conta do banco, vou te ajudar, vou administrar teu dinheiro. O idoso fica meio desesperado porque tem aquela cultura de ir lá receber, de pegar o dinheiro dele na mão, né? E aí, de repente, o filho toma tudo isso dele e ele se sente praticamente inútil ali dentro do convívio dele, né? Pensa, não tem mais voz para nada agora. E às vezes justamente faz inconsciente para não gerar querendo às vezes proteger conflito entre os filhos, entre os familiares, e acaba aceitando isso de forma às vezes até natural, né? E diz, não quero incomodar, eu já sou idoso, já tô doente, já tô dando trabalho. E isso acaba trazendo outros problemas emocionais, né? Emocionais, psicológicos, né? A pessoa fica sem... E quando a pessoa sem ter acesso às coisas com que ela já era habituada e acaba gerando outros problemas mentais. Né? Você como psicóloga até pode dizer, né, que a pessoa quando está num ambiente, muitas vezes teve que sair da sua casa, ou tem que ter outra pessoa cuidando de você, você já se sente um pouco inferior ou dependente, né? E essa situação acaba abalando emocionalmente, gera outras doenças, gera uma depressão, gera outros estados demandas, físicos, né? e emocionais. E daí não se trata só o problema da violência contra o idoso, né? Aí junto vem, no mesmo pacote vem daí o conflito da família, o conflito dos filhos, daí problemas de saúde mental que tem que ser encaminhado para a saúde. Porque daí a mãe chora, o pai chora, o filho quer saber, mas você está cuidando, por que ele está assim? Às vezes tem que ter toda uma equipe multiprofissional para trabalhar com esse idoso, né? Sendo que já poderia ter tratado essa questão anterior sem chegar definitivamente lá onde tem que ter várias equipes trabalhando com a pessoa. E isso, para quem está assistindo a gente, também não é o CRAS ou o órgão público está interferindo na vida, no convívio da família, mas está levando uma orientação também sobre os direitos desse idoso que está na família, né, no momento idoso e inserido na família ali. Né? Até mesmo porque é um direito do idoso ter a convivência familiar, comunitária, ter sua segurança, né, garantida. E na falta da família, né, o Estado supre essa necessidade, né? Ele protege esse idoso. Né? Como é que fica a situação de um idoso que não tem filho ou que é sozinho? Né? Chegou na fase ali, a partir de 60 anos, e se encontra debilitado, com algum problema de saúde. O CRAS também tem esse apoio primordial a essa pessoa que não tem nenhum parente, que se encontra sozinho? Tem. É feito todo o estudo, é tentado localizar com base na história do que o idoso pode relatar, ou dos registros de prontuário, se existe algum familiar ou não apto, ou que tenha as condições necessárias para estar acolhendo esse idoso, de alguma forma. Ou, na impossibilidade, até a própria legislação garante o acesso a instituições de acolhimento, né, que as pessoas conhecem como os asilos. Né? Então, tem essa possibilidade, sim, é feito todo um trabalho. Não que todas as pessoas, não tenho filho, não tenho ninguém, vão para asilo. Não, porque a gente tem que respeitar a condição do idoso. Muitas vezes a pessoa tem família e acaba indo para o asilo porque é a opção. Sim, até mesmo tem um idoso que escolhe, né? Que escolhe mesmo com a família, né? E tem famílias que respeitam essa condição. Tem outras, não, pai e mãe vai ficar comigo até que a gente tiver condições de cuidar e assim vai. E muitos idosos ainda têm esse preconceito sobre asilo, né? Morrem de medo, assim, né? E às vezes é a melhor opção, porque ela vai ter toda a estrutura também. Na falta do porque básico. Às vezes a família não tem, às vezes, nenhuma estrutura para cuidar desse idoso o dia inteiro, para dar remédio no horário certinho, para ter essa atenção especial, né? E precisa, às vezes, estar contratando outra pessoa desconhecida para estar cuidando dessa pessoa. E demanda custo. E daí não vai ter o custo também. E não vai ter a afetividade familiar, né? Também, porque vai ser um estranho, né? Que tá ali, né? E acaba tendo esse preconceito, eu não quero ir para lá, mas às vezes é o melhor lugar, né? E a gente também não pode discriminar as famílias que optam por essa Claro opção. que não, a gente tem que levar em consideração a organização da família, né? De que forma que eles se organizam, de que forma que eles estão preparados para cuidar desse idoso, né? E existem famílias numerosas, existem casais que não têm filhos, né? O futuro vai ser mais idosos sem filhos, isso é normal, né? As configurações das famílias são as mais diversas possíveis, né? A gente pode imaginar qualquer tipo de configuração. Cada vez as famílias diminuindo mais, né? Cada vez diminuindo mais, são casais, são pessoas solteiras,
E a gente vai ter que, provavelmente a legislação vai se encaminhar para ter outros entendimentos também da proteção do idoso e da família, né? E se encaminha para isso, mas a gente tem que respeitar a condição, a vontade. Falando da legislação, né? Eu estava da legislação que vai mudando conforme vai crescendo a população, e estava justamente buscando algumas informações estatísticas, né? Do IBGE, do Censo, para descobrir a população de pessoas idosas. A gente foi atrás, assim, as últimas estatísticas trazem que no Brasil existem 15% da população é população idosa. E Santa Catarina também está nesse mesmo ritmo, 12% da população de Santa Catarina é de pessoa idosa. Então, assim, e é um crescimento... É uma tendência a aumentar, né, ao longo dos anos. Né? E a idade estimada, né, de pessoas é 74, 79 anos. Então, assim, a população está envelhecendo. E o que a política está fazendo, pública e privada, enfim, a sociedade, o que a sociedade está fazendo para acolher justamente esse idoso que está ali, que agora a gente tem essa crescente, né, de idoso sozinho, enfim. Então, o que a gente vai fazer enquanto sociedade para estar ajudando essas pessoas lá no futuro, né? Então, é bem importante falar em relação a essa questão do que a gente chama de asilo, enfim, é um jeito de acolher a pessoa, de ensinar ela a se reestruturar, que ela pode ter uma qualidade de vida apesar da idade que ela já tem. Então a gente tem esse papel também como sociedade. E só lembrando que esses dados que a Daiana passou são os dados do IBGE do último censo, né? Então vamos supor quase mais de 10 anos, né? E agora vai ser os novos dados. Então você vai ter um aumento bem significativo na população idosa. Nossa. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Tem que estar preparado. E também, né, sempre estar também atento a essas casas de repouso, esses asilos, para também estar fazendo, né, o trabalho deles de forma correta. É feito fiscalização, é feito acompanhamento. Sempre, cada vez mais intensificando também esse lado, né, para que a família que tenha um idoso lá também tenha essa segurança, né, de que está tendo um retorno que é adequado para aquele idoso que está lá. Né? Até no último grupo dessa semana, a gente, tratando desse assunto, a gente consegue ver assim, a expressão de algumas pessoas, né, de que talvez, até comentei com a Dai, tinha um idoso que ele ficou emocionado, ele não chorou em cima, ele ficou emocionado com o assunto, né, e a gente tem que pensar nisso enquanto proteção, enquanto futuro, porque nós vamos ser os idosos do futuro, né, e eu usei uma frase que eu encontrei nessa semana na internet que falava que a geração de ferro está morrendo, dando espaço para uma nova geração que somos nós. E que futuro a gente quer deixar? Qual o futuro que nós queremos deixar para as pessoas mais jovens, né? Porque nós seremos os idosos do futuro. Então a gente tem que trabalhar com informação, com campanha, com divulgação, com proteção, com acesso a serviços hoje para fortalecer as pessoas, para que a gente tenha um futuro melhor também, né? Para a gente deixar um espaço melhor para eles daqui a alguns anos. De informação e de entendimento cada vez, né? A sociedade em conjunto tentando melhorar cada vez mais esse sistema para ele funcionar de acordo, porque o número de idosos tem a tendência de aumentar, como a Nayane falou, e aí cada vez mais é necessário, né? Toda essa assistência e esse apoio, né? Sim. Que coisa, hein? Ó, o artigo 3 do Estatuto do Idoso fala que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, o esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária. Então isso eu acho que já resume tudo assim. Se você que está em casa assistindo, tem um idoso na sua família, dá uma pausa e vai ler o Estatuto do Idoso, vai conhecer um pouquinho mais, entre em contato com o CRAS, né, tira suas dúvidas também, conversa também com esse idoso, exponha qual é a situação. Por que você se sente triste? Porque eu não tomo mais conta do meu dinheiro? Porque eu gostaria de ter uma liberdade tal? E ver quais são as possibilidades de melhorar também o bem-estar desse idoso, né? Não é porque ele é idoso que ele não pode mais decidir nada. E se você me permite, acho que bem importante também, quando você vai procurar informação ou procurar ajuda, são os canais de denúncia, né? Nós recebemos denúncias e pedidos de apoio no CRAS, o Conselho Municipal do Idoso recebe também, e uma ferramenta que eu acho fantástica é o Disque 100, né? Fora as outras, tem delegacia, tem Ministério Público, tem outros canais, mas o Disque 100, ele é gratuito, você liga o Disque 100 ou pela internet, quem tem acesso à internet,
você faz a tua denúncia, não precisa se identificar, chega a denúncia dos locais de atendimento, a gente vai verificar, se procede, a gente dá os encaminhamentos, se não procede, a gente tenta também deixar registrado e inserir a família em acompanhamento para a gente verificar mesmo, sentir se realmente... O idoso mesmo pode fazer. O idoso mesmo pode fazer. Então, assim, é uma ferramenta fantástica, né? E é a mais fácil de todas. Então, assim, o Disque 100 para mim é melhor. Às vezes o idoso não disca 100, porque pensa, meu Deus, se eu discar 100 vai vir todo mundo aqui em casa e vai dar uma confusão e todo mundo... E vão me levar. Eles têm esses medos. Sim, tem. Porque eles não conhecem os direitos dele. E muitas vezes tem o medo de causar um conflito na família, né? E a gente não pode esquecer que a gente teve uma pandemia, ainda temos. Mas não precisa ter medo, não. Então, a pandemia fez com que eles ficassem mais dentro das casas, então eles têm mais um receio de quando vem uma visita. São 2 anos também, praticamente, né, em reclusão, enfim, então tem essa questão que também afeta o psicológico do idoso, então a gente tem que levar tudo em consideração. Essa reclusão afetou todos nós, né? Independente de idade. Homens, mulheres, idosos. Os idosos ainda mais, né? Ainda mais. Que coisa, né, gente? Mas... Se você me permite, quando você citou o artigo ali, eu não sei se você consegue perceber a estruturação do artigo, né? A família em primeiro lugar. Então a gente trabalha com a família. A gente tenta fortalecer aquela família, fazer discussão de caso com a família, reunião, trazer a família pro problema. E ali a gente tenta mediar. Mas é isso, né? Ele diz que 100, a pessoa vai falar o problema, não quer dizer que vai causar uma situação toda. O CRAS, a assistência social, a psicóloga, vai entrar em contato com vocês e vai tentar resolver esse problema, que às vezes é minúsculo, mas que todos os dias acaba se acumulando. Muitas vezes nem existe a violência. Não existe a violência. Existe o conflito e no trato desse conflito a gente consegue resolver o problema. E se não tratar o conflito, acaba gerando uma violência a longo prazo. Acaba gerando uma violência. Né? Então, tratar a prevenção, a comunicação, né, entre a família, o idoso, essa coisa é o diálogo, né? Os filhos sentarem, conversarem e ouvir o idoso que está lá, né? Sim. Também tem uma dúvida, uma família que é muito grande, tem um idoso, tem uma regra específica para qual filho deve cuidar desse pai ou não? Não. O que a gente trata da questão de cuidados? A gente chama a família para uma reunião familiar e coloca a situação. Olha, chegou tal situação para a gente e a gente media a situação. Eles informam de que forma eles podem se organizar. Eles que decidem, né? Nós não determinamos nada. Eles acham que as famílias muitas vezes chegam lá achando que nós somos poder judiciário. Vocês vão dar ordens, né? Vai discar 100, vai dar um e problema. A gente nós não estamos para determinar. A gente está para auxiliar a família a se organizar. E na reunião eles decidem, eu posso fazer isso, eu posso final de semana, o outro pode pagar um cuidador. Eles decidem, a gente registra em ata, registra no prontuário do idoso e da família, e a gente vai acompanhando se está dando tudo certo. E na maioria das vezes dá certo, porque elas vão se organizando com o tempo. Bom, né? E quando não chega numa situação de um consenso familiar, e mesmo ele tendo vários filhos, nenhum filho quer cuidar desse pai, ele pode entrar numa ação judicial e requerer uma ajuda, ou que os filhos paguem um cuidador? Depende da gravidade do problema, porque se a gente não consegue resolver ali no âmbito da proteção social básica, nós encaminhamos a situação para proteção social especial de média complexidade. E daí vai tratar, sim, a questão a gente identifica, a gente fez todas as ações, a gente fez todas as conversas, todos os encaminhamentos e não obteve evolução. A gente não obteve sucesso com aquela família. Então a gente encaminha para um serviço que vai tratar diretamente da violência em si. Aí lá do acompanhamento daquela equipe, bem provável que também não for solucionado, eles encaminham a situação ao Ministério Público, informam da situação do idoso. Então, você pode contar com o CRAS, você que é idoso, está aí, tem alguma dúvida, está se sentindo, não sei, oprimido por alguma coisa, disca 100, conta aí qual é o seu problema, a sua dificuldade, o CRAS, né, todos os assistentes, os psicólogos vão dar uma orientação para essa família, né, chegar num consenso, organizar, né, a situação toda para que ninguém, né, seja prejudicado e que a coisa flua de maneira intensa e familiar, né, porque a gente quer preservar a família, né, e que todo mundo viva bem. Que esse idoso viva bem, né, que não chegue aí num processo que vai causar aí um dano maior, né, físico ou até mesmo psicológico para esse idoso, né. Então não fica guardando suas mágoas e suas dores, não, né, Sandro? Disca sempre, a gente tem as portas do CRAS abertas, a gente tem os canais de comunicação. A melhor forma é difícil a gente acessar muitas vezes, né? Mas
Disca 100, procura o CRAS, procura a Secretaria de Assistência Social, o Conselho do Idoso, um vizinho, se tem medo de falar, fala pro vizinho, muitas vezes o vizinho procura a gente e que dá certo o atendimento e a gente tem sucesso muitas vezes na situação. Que bom. E você pegou alguns casos assim diferentes, Daiana, que você pode dizer, nossa, esse caso foi difícil, foi complicado, ou não? A maioria dos casos é tranquilo. Normalmente, assim, a gente trabalha sempre em equipe, né? Então, a psicologia dentro da assistência tem essa questão mais do atendimento da família, não o atendimento terapêutico. Mas a gente trabalha muito, assim, uma questão que me chamou mais atenção realmente foi de uma senhora idosa que sofreu violência há 40 anos atrás e que ficou um bom tempo sofrendo violência dentro do âmbito familiar. E daí tinha aquela questão cultural de não, né, de achar que aquilo era normal e de medo de pedir ajuda, porque na época não podia se separar do marido porque era feio, uma mulher desquitada. Sim. Então essas questões assim que trazem muito essa coisa lá do passado, que só depois de 40 anos vem buscar uma ajuda. Então isso é uma coisa que chama bastante atenção, né, por conta também da violência psicológica que a pessoa sofreu. De ter a família toda, né, fazendo aquela pressão psicológica, então isso afetou muito a vida dela, pensa 40 anos que ela poderia ter vivido de forma diferente, né, então aquilo ali foi um dos casos que chamou bastante atenção e que me chama muita atenção, né, justamente por conta dessa falta de acesso à informação e de fazer a denúncia que tinha no passado. Ou de buscar uma ajuda mesmo, né, até mesmo de um psicólogo, porque se está sofrendo, se está doendo, não tá bom, alguma coisa tá errada, né? E hoje a gente tem a saúde, né? Tem a Secretaria de Saúde também, que hoje faz os atendimentos com os psicólogos, então, as terapias. Então, existem formas de, sim, buscar ajuda psicológica de forma gratuita e que basta mesmo ir lá buscar ajuda, né? Sair de dentro do âmbito da violência, que a gente sabe que é difícil. Até mesmo os filhos ou os cuidadores sempre buscar especialização. Muitos vizinhos, as redes de apoio, né, dos vizinhos, que às vezes vê acontecer e vê que aquele idoso não tem, né, a coragem de ir lá buscar ajuda, acaba fazendo a denúncia, né? Ou indo buscar ajuda de outras formas. Então, sem prejudicar muito a dinâmica dela. Então isso que é importante, né? Ou família, ou idoso, ou vizinho. Você aí na sociedade que sabe, né, de algum problema que venha estar acontecendo aí com o idoso, Disca 100, busca o CRAS, né, para pedir auxílio. E é isso, eu agradeço a presença do Sandro, assistente social, da Daiane também, para trazer esse tema polêmico, mais importante, e que você também sempre busque informação e conte com o apoio aqui do CRAS e de todos os especialistas que estão por lá para trazer um bem-estar para você, idoso. Tá bom? Até o próximo programa. Tchau!